Boa noite, pessoal. Vamos começar então. Esta é a oficina do dia 2 de junho. Na oficina desta semana e na oficina da semana que vem, a gente vai fazer dois aulões, né? Um aulão de 2 partes, para as pessoas que vão participar da OABI nível universitário. Então, a gente vai discutir alguns problemas da OABI, né? Fazer alguns problemas juntos, mas também conversar um pouquinho sobre estratégias de prova, sobre o que é esperado, inclusive no dia da prova, você fazer, o que pode ser interessante em termos de atitudes durante o código, para você poder escrever o seu código com mais segurança, escrever o código de modo mais rápido, enfim. Aqui presentes nós temos um colega, né, que vai participar. Você pode falar o seu nome, meu amigo? Fábio. Legal. Você é aluno de BSI, né? Engenharia de computação, segundo semestre. Legal, legal. Boa sorte então, Fábio, lá na prova. Sei que mais pessoas talvez vão assistir depois da gravação aqui do vídeo, né? Então a todos que estão assistindo, boa prova. Bom, eu vou querer começar mostrando para vocês, aqui no site da OABI tem um espaço bem interessante, que é o espaço Pratique, onde... então, você pode vir aqui em Prepare-se e Pratique, né? E aqui nesse espaço, você pode inclusive ver algumas provas de edições passadas, né? Clicando ali em modalidade, fica à vontade, querido. Modalidade de programação, nível sênior, né? Que é o antigo universitário. E você tem várias tarefas aqui, né? Infelizmente, eles descontinuaram, pararam de alimentar essa parte do site em 2021. É o máximo que tem, né? Então, a gente vai começar aqui pelo site, pela edição de 2021. Eu vou mostrar um problema aqui da edição de 2021 e depois eu vou fazer a prova inteira do ano passado, da primeira fase, né? Claro que vocês vão realizar a primeira fase na semana que vem. Então, vou fazer a prova inteira da primeira fase do ano de 2025, mas infelizmente a gente não vai poder submeter no site da OABI essa prova. No site da OABI você encontra todas as provas de edições anteriores, embora você não possa submeter soluções para os problemas de todas as provas, né? Você vai lá em sobre a OABI, e aí você vai... peraí, onde que era? Acho que era aqui... Agora, peraí que me perdi. O site da OABI ele é meio complicado, mas tem, acho que consultas, não... enfim, tem anos anteriores aqui na minha cara, né? Você vai sobre a OABI, anos anteriores, e aí você encontra todas as provas da OABI, ó. Você vai lá, por exemplo, OABI 2025. Aí você vai em modalidade, provas e gabaritos, modalidade de programação fase 1. E aqui, então, você vai ver modalidade de programação fase 1, tem os cadernos de prova, né? Então, você vai lá no nível sênior, né? Que é o nível universitário, você vê o caderno de prova. Tem soluções em C++, Java, JavaScript, Python, das questões da prova, né? E tem os gabaritos. Os gabaritos são as entradas e saídas de cada problema, conforme eu vou explicar daqui a pouco. Então, apesar de você não ter como submeter o teu código no site, pelo menos você consegue comparar o teu código com códigos do site, consegue, se você quiser executar o teu código para algumas entradas do gabarito, você pode fazer isso e assim proceder, tá bom? Beleza, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Não? Então eu vou começar por um problema do site. Aí depois a gente vai fazer do ano passado o nível sênior aqui, a fase 1. E até a semana que vem a gente vai fazer uns problemas também um pouco mais avançados, já das fases próximas, né? Mas primeiro eu vou fazer 5 problemas aí dessa primeira fase, para vocês ficarem bem craques no que vai ser cobrado mesmo, né, na semana que vem. A gente, claro, que vai subir um pouquinho mais o nível na semana que vem, na oficina, porque vai que cai alguma coisa um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais elaborada, então a gente também vai preparar vocês para problemas um pouco mais elaborados, tudo bem? Então, prepare-se, pratique. Eu vou lá, então, nível sênior, antigo universitário, vou escolher aqui 2021, fase 1, e eu vou pegar esse problema, que é o 0 para cancelar, tá? Então,
É bem interessante que você, quando vai pegar um problema da OBI, todo problema da OBI, ele vai ter esse formato. Ele vai ter uma historinha, né, um texto, um enunciado, falando aí, tentando descrever o que se espera do problema. E depois vem essas seções aqui que todo problema da OBI vai ter. Então eu vou pegar este problema aqui de exemplo. Neste problema, eu não vou ler o enunciado inteiro, né? Mas uma coisa, assim, resumindo a história, você tem um chefe e ele vai falar números para você, só que às vezes o chefe fala um número errado. Então toda vez que o chefe fala um número errado, ele fala 0. E aí o 0, conforme combinado com você, significa que o último número que ele falou, você deve ignorar. Então o 0 nunca é um número que ele falaria normalmente para você. Ele vai falar 0 apenas quando ele quer que você apague o número, o último número corrente. Então, e às vezes, né, ele vai querer apagar 2 números, 2 ou mais números, então ele vai dizer 2 ou mais zeros. Por exemplo, se ele fala 1, 3, 5, 4, você vai registrar aqui, né, esses 4 números, 1, 3, 5, 4. Aí se ele falar 0, 0, você vai ter que apagar o 4 e o 5, ficando apenas com 1, 3, certo? Aí ele fala 7, então a sequência agora é 1, 3, 7, certo? Aí ele fala 0, 0, você vai apagar o 7 e vai apagar o 3 também, né, porque ele falou 2 zeros. Aí ele fala 6, então você tinha só 1, vai ficar com 1 e 6, beleza? Todo mundo entendeu o problema? Então, nessa seção aqui, nesse cabeçalho, né, do problema, tem a descrição, geralmente, da tarefa. É bem importante que você leia tudo. É bem importante que você leia o enunciado inteiro. Às vezes, né, você vai ler um problema e já pensar que é bastante fácil e que já dá para você codar, dá para você implementar. Mas eu acho que no caso da OBI, onde resolver as questões o mais rápido possível, no sentido de eu levar o menor tempo possível para resolver uma questão, isso não é tão relevante assim, né? Não é uma competição em que você vai, que vai fazer isso te colocar à frente de outros candidatos. Então a única vantagem de você levar menos tempo para resolver uma questão é você ter mais tempo para fazer outras questões. Mas aí a gente está falando de uma diferença muito pequena de tempo, né? Eu ler uma questão por cima e já resolvê-la, ou eu ler inteiro, assim, vou talvez levar mais um minuto e meio para ler a questão inteira e pelo menos eu tenho certeza de que estou fazendo a questão corretamente. Essa é uma diferença substancial aí, né, entre a OBI e a maratona de programação. Então eu sempre recomendo vocês leiam a questão da OBI inteira, né? Nunca tem motivo para não ler, até porque os enunciados nunca são tão compridos assim e sempre vale muito a pena. Depois dessa sessão, vem aí a sessão de entrada, né? Na sessão de entrada, diz exatamente como que a entrada vai ser fornecida para o teu programa. Todas as questões da OABI nível universitário são questões de programação. Então, para todas as questões, você precisa desenvolver um programa. E esse programa vai ler uma entrada e vai produzir uma saída. A entrada vai ser sempre lida da entrada padrão, nunca de um arquivo, né? Quer dizer, então o teu programa ele vai enxergar a entrada como se o usuário estivesse digitando esses valores no terminal, por exemplo, é sempre assim. É claro que o seu programa depois vai ser rodado, né, e vai ter o sistema operacional que vai fazer a interface do seu programa com arquivos que vão alimentar o seu programa, mas o seu programa não vai enxergar que ele está lendo os valores de arquivos, né? Quem vai fazer essa interface com os arquivos é o sistema operacional. O seu programa vai ler, ele vai enxergar que ele está lendo valores da entrada padrão como se o usuário estivesse digitando esses valores no terminal, tá bom? E o seu programa também deve imprimir valores na saída padrão, certo? Aqui na oficina de hoje eu vou trabalhar apenas com C, C++. Também é possível você desenvolver as questões em Python, em Java, em outras linguagens. Aqui na oficina eu vou trabalhar apenas em C, C++. Recomendo Python para a OBI? Recomendo. Se você é bem versado em Python, se você programa bem em Python, se garante em Python, pode usar Python, acho até interessante, né? Especialmente para a primeira fase, pode ser legal, porque os problemas são mais simples. Então, codar em Python pode ser bem interessante. Para fases um pouco mais avançadas, com problemas um pouco mais elaborados,
eu não sei se Python é tão interessante assim. Mas para o começo, né, para essa primeira fase da OBI, eu acho o Python bem interessante. Aqui eu vou trabalhar apenas com C, C++. Não recomendo Java. Java realmente não é uma boa ideia. Então, se você gosta de Java, mas também sabe C, C++, ou também sabe Python, use C, C++, use Python. Fica a dica. Okay? Então, entrada e saída tem a especificação formal da entrada e da saída, que o seu programa deve processar. E é bem importante que você entenda que o seu programa vai ler os valores exatamente conforme está especificado na entrada, nessa seção, e deve imprimir na saída apenas o que está sendo pedido. Então, neste problema, a entrada, aqui na seção entrada, diz o seguinte, que a primeira linha da entrada contém um inteiro n, que esse n é a quantidade de números que o chefe vai falar no telefone, né, incluindo os zeros. E aí, depois, cada uma das n linhas seguintes contém o número inteiro xi, que é o iésimo número que o chefe falou no telefone, certo? Então, uma coisa que você precisa ter em mente você pode confiar na entrada. Se a entrada está dizendo aqui, vai ser dado um inteiro n e depois vem, e se esse n for 4, depois vem 4 inteiros, você pode confiar que vão vir 4 inteiros. Você não precisa verificar isso, né? Aqui é dito nas restrições do problema que n é um número que vai... ninguém apareceu lá no Google Meet. Eu não vou voltar porque vai ficar caindo... Outra coisa que você pode confiar é que as restrições são satisfeitas. Se aqui fala que o n vai ser um número entre 1 e 10 na quinta, né, você pode ter certeza que n vai ser um valor entre 1 e 10 na quinta. Você não precisa testar isso, você não precisa verificar, você não precisa validar a entrada. Você pode assumir sempre que a entrada já vem válida, né? Então aqui o n é um valor até 10 na quinta, e cada número que o chefe fala é um valor entre 0 e 100, certo? E aí, a saída o seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número, que é a soma correta dos números, certo? Dos números levando em consideração os números que têm que ser apagados, por causa dos zeros, beleza? E aqui é garantido que o resultado é um valor no máximo 10 na sexta, tá bom? Todo mundo está de acordo aí? Todo mundo entendeu o enunciado do problema? Então, beleza. Vamos implementar, eu vou implementar a solução bem devagar aqui, né? E a gente vai submeter, vamos fazer todo o processo de resolução do problema. Eu vou usar aqui para escrever a solução o Emacs, mas é claro que no ambiente de prova, e para quem for fazer a prova aqui no TFPR vai ser usado o Maratona Linux, que é o ambiente aí padrão para aplicação de provas de programação. Você vai ter várias opções ali, né, de IDEs para poder fazer o teu código. Então eu vou usar o Emacs, mas você pode usar VI, você pode usar a VS Code, pode usar a IDE que você está mais acostumado, porque provavelmente ela vai existir ali no Maratona Linux. Uma coisa bem importante sobre os problemas da OBI. Todos eles pedem um nome do arquivo, tá, pessoal? O nome do arquivo tem que ser exatamente como o enunciado da questão, como na prova. Então aqui, o nome do arquivo tem que ser 0. Tem que ser 0 e todas as iniciais minúsculas, né? Quer dizer, todas as letras minúsculas. E aí você vai colocar C, CPP, Java, JS ou PY, dependendo da linguagem que você vai utilizar. Zatesco, quero escrever um código em C puro, não vou usar C++. Minha recomendação, minha dica, sempre coloque CPP. Sempre faça de conta que seu código é C++, ainda que o seu código seja um código de C puro, tá bom? Primeira dica aí que eu vou dar. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado 0.cpp. Eu já tenho aqui localmente não tem, então tá ótimo. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer isso num diretório separado, que vai ser melhor. Então vou criar um diretório aqui separado. Beleza, então tá bom. Então vou aqui criar um arquivo 0.cpp
certo? E vou começar a escrever meu código. Num código C padrão, a gente começaria desta forma o código, né? A gente coloca lá include stdio.h. O que eu recomendo para vocês na OBI? Não coloquem o cabeçalho do seu código C desta forma, porque, imagina, você vai lá e coloca include stdio.h. Daqui a pouco você vai precisar de alguma função na biblioteca math.h, sqrt, por exemplo, né? Você vai precisar de sqrt para fazer raiz quadrada. Aí você vai precisar colocar include math.h. Daqui a pouco você precisa usar a função ABS para valor absoluto. Aí você vai lá e vai ter que colocar include stdlib.h. E daqui a pouco você tem um monte de includes, né? Include string.h. Você começa a colocar um monte de include. Então eu recomendo que você coloque um único include, que é padrão do C++, que inclui todas as bibliotecas que você pode vir a usar. Isso não vai tornar o teu código mais lento, isso não vai comprometer o binário executável que o teu programa vai gerar, só vai facilitar mesmo na hora de você escrever o código e você não vai esquecer de nenhuma biblioteca. Então você faz assim, ó, bits stdc++.h. Bits /stdc++.h já inclui tudo o que precisa, só que você precisa colocar essa linha. Using namespace std. Para definir o espaço de nomes como o espaço padrão e pronto. Então essas duas linhas aqui já incluem tudo que você precisa. Eu sempre recomendo que você faça isso, mesmo que o seu código seja 100% C puro, mesmo que você não use nada de C++, tá bom? Função main. Não declare a função main como void. A princípio no ABI não é para dar problema, mas eu recomendo declarar ela como int main void, e sempre colocar essa linha de return 0. Essa linha que é para o seu programa retornar 0 para o sistema operacional após terminar a execução. Tá? Fica a dica. Então, todo código em C, C++ que você for fazer na OBI, é bom, a minha recomendação, que ele tenha essa cara, esse template. Beleza? Ok? Aí, bom, qual que é a ideia para a gente implementar esse programa? Fica bem claro, né, que a gente vai precisar guardar os números que o chefe for falando num vetor. Né? A gente vai escrevendo os números num vetor, a ideia é bastante simples, e cada zero que o chefe fala, a gente vai e apaga o último número que foi colocado no vetor, né, recua uma posição ali no vetor, para inserir os próximos números. Né? É importante guardar mesmo os números no vetor, por mais que tenha sido pedida apenas a soma dos números ao final, mas eu não consigo fazer isso sem guardar os números no vetor, porque pode ter múltiplos zeros, né? Então eu preciso saber depois quanto que eu vou descontar dessa soma. Então por isso é importante guardar os números no vetor. Alguém tem alguma dúvida sobre a ideia de implementar o código? Fica clara a lógica, né? Então a gente vai fazer basicamente isso. Aí eu vou ter que ter um vetor. Uma coisa importante de se perceber aqui, pessoal, é que esse vetor pode ser bem grande, né? Ele pode ter até 10 na quinta posições. Então, para vetores assim grandões, eu nunca recomendo você alocar, se você vai usar alocação estática, né? Se seu código vai ser C puro, nunca coloque esse vetor aqui dentro da função main. Né? O seu programa pode ser abortado logo que ele entrar em execução, porque não vai conseguir alocar dentro da função main o vetor. Eu recomendo que você declare o seu vetor como variável global, onde você vai ter mais espaço para fazer essa alocação. Né? Que se você sabe usar C++, sabe usar o vector do C++, pode usar. Aqui no aulão para OBI, né, eu não vou assumir que você tenha conhecimento de C++, eu vou fazer os códigos todos em C puro. Todos os meus códigos vão ser 100% C, já presumindo aí o pré-requisito, né, o mais baixo possível, né, o mínimo de pré-requisito possível para todo mundo que está acompanhando o aulão. Então eu não vou usar nada de C++, talvez uma coisinha ou outra, mas quando eu for usar eu vou comentar. Mas eu vou trabalhar só com vetores do C mesmo e alocação estática. Zatesco, mas pode usar variável global no OBI? Pode, não tem problema nenhum, certo? Lá na sua disciplina de programação, você é proibido usar variável global. Na OBI você pode
não tem problema. Tá? Uma outra coisa que eu não recomendo, pessoal, na alocação estática, no C, C++, é você colocar os zeros como eu coloquei aqui, desta forma, porque, às vezes, especialmente com strings, o teu vetor não pode ter o tamanho exato do pior caso conforme dado no enunciado do problema, porque vai que você precisa de uma posição um pouquinho, uma posição a mais por barra zero da string, por exemplo, né? Ou a indexação começa em 1, vai de 1 a n. E aí você alocou o vetor com n posições, mas essas posições são de 0 a n-1. Então você não vai ter a posição n para poder usar. E pior, geralmente apenas casos muito grandes poderiam levar o teu programa a erro. Então você alocar o vetor assim tão justo para o tamanho preciso não é legal. É bom você alocar ele um pouquinho maior do que precisa. Você pode, por exemplo, alocar um número de posições desta forma que eu gosto bastante, que é, eu coloco 1, e aí os zeros eu substituo pela contagem dos zeros. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de fazer isso, porque assim eu estou contando os zeros, o que é bem legal, porque às vezes você vai escrever lá, é 10 na sétima zeros, é 10 na sétima, né? Então você vai fazer isso aqui. Aí você fica lá contando os zeros, você se embaralha no nervosismo da prova, você não vê que tem 7 zeros, e aí daqui a pouco você escreveu 6 zeros, mas está contando 7. Então eu acho isso bem complicado, e se você colocou 6 zeros, vai dar erro no teu programa. Né? Você não vai conseguir ter a avaliação completa do programa, porque ele não vai funcionar para casos de entrada muito grandes. Então, nesse tipo de situação, eu sempre acho legal você contar os zeros desta forma, eu acho um pouco mais seguro, até para garantir que você está alocando o vetor com tamanho suficiente. É um número da ordem de grandeza 10 na quinta, mas um pouco maior do que 10 na quinta. Ele é da mesma ordem de grandeza, mas um pouco maior. Beleza? Fica a dica minha, pessoal, aí. Nem todo mundo faz assim, mas eu acho interessante, especialmente aí para quem for programar em C, com alocação estática na OBI. Ok? Então, aqui para o nosso problema, a gente precisa, em primeiro lugar, ler esse número n. Né? Eu vou ler com scanf. Quem quiser usar cin, cout do C++ pode, não tem problema. Mas, como eu falei, vou fazer tudo aqui em C puro. E vou começar, então, a ler os n números. Né? Posso fazer isso de muitas formas. Eu vou fazer da forma mais simples possível, que é essa aqui, ó. While n-. Isso aqui é um truquezinho do C++. Ele vai decrementar o valor da variável n a cada iteração, porque a gente não vai usar o valor da variável n para nada. O valor da variável n era literalmente para contar o número de números que vem na sequência, então a gente não precisa desse valor. Então assim ele vai descontando o valor de n até chegar a zero quando ele interrompe o while. Então esse é um jeito rápido aí de escrever um laço que roda n vezes. Claro que se a gente quisesse, né, informação de qual iteração nós estamos, aí a gente precisaria ter uma variável i aí, né, para iterar, por exemplo, de 0 a n-1. Mas como o número da iteração não nos interessa para nada, e a gente também não precisa preservar o n, eu vou usar o while menos. Ok? E aí, para cada valor que eu ler, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma variável x, onde eu vou ler o valor ali, que é o iésimo, né, que é o valor corrente que o chefe está falando no telefone, e a ideia é guardar esse x lá no vetor A. Para isso, eu preciso ter uma variável que controla qual que é a posição do vetor A, onde o próximo número que vai ser falado pelo chefe tem que ser inserido, certo? Inicialmente, essa posição começa em 0, porque eu tenho 0 números no vetor A. Se o chefe falar um número, esse número tem que ser inserido na posição 0, certo? Então, eu tenho que colocar lá na posição pós o valor x que eu li. Isso normalmente. O problema é que o x que o chefe falar pode ser 0. E aí, se esse x for 0, ao invés de eu fazer isso aqui, que é inserir o x na posição pós, o que eu preciso é apagar
apagar, entre aspas, o último valor que foi inserido no vetor A, que na verdade significa apenas decrementar esse valor pós, certo? Vou fazer simplesmente pós menos menos. Entendem a ideia? Né? Então, se eu tinha lá, igual aqui no exemplo, né? 1, 3, 5, 4. Inseri os números 1, 3, 5 e 4, e nesse momento o meu pós, ele vale 4, porque o valor 1 foi inserido na posição 0, o valor 3 na posição 1, o valor 5 na posição 2 e o valor 4 na posição 3. Então, meu pós é 4. Aí, o chefe falou 0. O chefe falou 0, eu vou simplesmente fazer pós recebe 3. Porque daí, na posição, o próximo valor que for lido, vai ter que ser inserido aqui na posição 3, né, que seria 7, né, por exemplo. Não é o exemplo ali que ele dá no nosso problema, né, mas é todo o exemplo que eu estou criando aqui agora. Ele vai lá e coloca 7 na posição 3. Né, e esse pós também controla o tamanho do vetor A. Beleza? Tranquilo? Todo mundo ok com a lógica? Muito bem. Então, é isso que eu vou fazer, né? Se x é 0, eu vou só fazer um pós menos menos. O enunciado do problema, conforme você lê ali, uma coisa que pode... você pode pensar, tá, imagina que o chefe fala 0, mas nem tem número mais no vetor. Se você der esse pós menos menos, é um problema, porque daí o pós vai valer menos 1, e você vai querer depois inserir alguma coisa na posição menos 1 do vetor. Isso não é legal, né? Então eu colocaria aqui esse e pós maior que 0, certo? Então, pós menos menos. Se não, aí sim eu vou colocar x na posição pós e vou incrementar o valor de pós, certo? Vejam a importância aqui, né, de eu escrever pós mais mais e não mais pós, certo? A diferença, né, é que se eu fizer pós mais mais, ele primeiro vai usar o valor de pós para depois incrementar pós. Se eu uso mais mais pós, ele vai primeiro incrementar a variável, que não é que eu quero, para depois usar o valor, certo? Então a gente geralmente quando quer inserir um valor num array, né, um array estático, que já está alocado com todas as posições, mas que tem uma variável que controla a porção do array que eu utilizei, a gente faz desta forma, né? Nome do vetor, aí essa variável que controla o tamanho já utilizado, mais, recebe x. Tudo bem, pessoal? Uma dúvida? Não? Tranquilo? É isso. A gente tem que computar o valor da soma, né, de todos os vetores. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Bom, ao final eu vou ter um vetor onde pós controla o tamanho útil do vetor. Então é só fazer for i recebe 0, i menor que pós, i mais, que aqui eu estou iterando sobre todos os elementos válidos, né, que não foram apagados pelo chefe. Aí eu vou ter uma variável soma, que começa em 0, e aqui eu faço soma mais recebe, né, isso é a mesma coisa que fazer soma recebe, soma mais, a posição i. Beleza? Ok? Então, soma mais recebe a posição i. Vou lá e imprimo o valor da soma. Alguma pergunta? Não? Todo o problema da OBI que você fizer, é sempre importante você localmente compilar o programa. Compila, testa para os exemplos fornecidos no caderno de prova. Tá? Isso é realmente sempre muito bom. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar lá, ó, meu programa está aqui no terminal, 0.cpp, e eu vou compilar. Sempre recomendo que, né, já que o teu código colocou um cabeçalho aqui do C++, por mais que seja, isso aqui tudo é C puro, só que você
vai submeter o teu código como se fosse um código C++. Você não vai submeter ele como se ele fosse C, certo? Então, até porque tem um cabeçalho aqui que só funciona no C++. Então, para compilar, você vai precisar usar G++. Né? G++, o nome do código, que é 0.cpp, certo? 0.cpp. E eu sempre recomendo você colocar a opção -wall, né? Que é o W maiúsculo ALL, né? Que é para todos os warnings. Isso às vezes ajuda você a perceber um bug no seu código, perceber alguma coisa que você fez errado, enfim. Sempre recomendo colocar esse -wall pelo menos, tá? Estou compilando, compilou, não deu nenhum warning, nenhum erro, nem nada. Estou feliz pra caramba. Posso rodar o meu programa. Eu posso rodar de duas formas, né? Eu posso colocar aqui ./a.out e digitar os valores no terminal mesmo, né? E aí eu colocaria 43040. Vou até fazer isso aqui, ó. 43404, que era o que estava no exemplo lá, né? E nem era. O último valor é 0. Então, 0. Vai. E 0 é a resposta. Mas ou então, eu posso criar um arquivo, e é o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de tmp.in, in de input, né, de entrada. Eu vou criar um arquivo, porque aí eu posso só copiar aqui os dados no arquivo, ou digitar no arquivo. Digitar no arquivo é melhor do que digitar no terminal, né? Porque aí você pode apagar, você pode editar mais facilmente do que ficar entrando com os valores no terminal. E aí lá no terminal, eu vou dizer para o sistema operacional, ó, sistema operacional, eu não vou digitar os valores aqui no terminal, eu quero que a entrada padrão você pegue desse arquivo aqui. Então, para você fazer um redirecionamento de entrada padrão, é só fazer dessa forma aqui, ó. Você coloca menor, o símbolo de menor, e o nome do arquivo. Tá? Isso aqui é um truque bem legal que você pode usar na prova da OBI, porque daí você não precisa ficar entrando com os valores no terminal, né? Você pode colocar os valores no arquivo e fazer o redirecionamento da entrada a partir de um arquivo com o sinal de menor lá no terminal. Se você não quiser fazer isso, não precisa, né? Você pode, claro, sempre digitar os valores no terminal sem nenhum problema. E aqui, então, 0 é a resposta. Mas olha que prático, eu venho aqui, ó, apago o arquivo e já coloco, né, os valores do próximo exemplo no arquivo. Vou no terminal, seta para cima, né, eu itero sobre os comandos anteriormente digitados. 7 ele deu a resposta, que é a resposta. Estou feliz, né? Parece que meu programa está funcionando como deveria, porque compilou sem erros. Os valores bateram com os exemplos, não consegui perceber nenhum outro erro aí que eu tenha cometido no processo, me sinto seguro o suficiente para submeter, né? No dia da prova da OBI, vocês vão ter um ambiente de prova, que não é isso aqui, né? Um ambiente de prova da OBI, onde você vai realizar a submissão de todas as questões. Então, depois que você estiver bem seguro, 100% seguro do seu código, aí no ambiente de prova da OBI você vai lá e coloca o arquivo do seu código. Veja que você tem que colocar o arquivo do código, tá? O .cpp. Você não é para colocar o executável, né? Não é para colocar o a.out, beleza? Então aqui eu vou colocar o meu arquivo. Ups. Fui no lugar errado, para variar. Tem todo um caminho que tem que fazer aqui para achar. Não, estou no lugar errado. Eita. Tá em oficinas. Live. Beleza. Selecionei a linguagem C++, né? Selecione a linguagem C++, mesmo que você tenha escrito 100% em C o seu código. Sempre submeta como C++. Aqui, né, nesse sistema da OBI, eu já posso até ver o resultado da avaliação do meu código. E eu tirei 100 de 100. Né? A pontuação da OBI, você pode tirar a pontuação parcial. Né? Então são várias baterias de casos de teste.
Então, por exemplo, esse problema era para n até 10 na quinta. Né? O enunciado da prova, às vezes, avisa, se o teu programa funcionar para entradas de tamanho até 100, você ganha 30 pontos. Então, eles têm baterias com valores menores, com entradas menores, que se para pelo menos essas entradas o teu programa passar sem erros, você consegue obter pelo menos a pontuação parcial da questão. Tá? Agora, pessoal, eu vou começar a resolução da prova do ano passado. Então, a prova do ano passado foi esta aqui, né? Vocês vão receber um caderno de tarefas desta forma, impresso. A prova tem duração de 2 horas apenas, né? Extremamente importante que vocês estejam aqui no laboratório com pelo menos 10, 15 minutos de antecedência, né? Antes do horário da prova iniciar, né? Para fazer a identificação. É importante também, quando você receber esse caderno, você leia essa página de instruções, né? Tem, inclusive, quais são os comandos que você deve usar para fazer a leitura e impressão da entrada, né? No C, scanf, printf, getchar, putchar. Em C++, pode usar qualquer um desses, ou então até sem cout, se você souber usar, etc. Né? E aí eu vou começar, então, agora resolvendo a prova. Eu vou começar com o primeiro problema, que é o problema festa junina. Todos os problemas aqui dessa prova, eles estavam bem tranquilos, né? bem fáceis. Esse aqui do problema festa junina era um problema bem tranquilo também. E, basicamente, o problema consiste no seguinte, né? Não vou fazer a leitura completa, denunciado, vou tentar resumir aqui. Você vai receber na entrada 3 valores, que são E, S e L, que indicam, numa linha reta, as posições destas 3 localidades, que são a escola, o supermercado e a lojinha. Então você tem esses 3 lugares, não necessariamente nesta ordem, você não sabe qual que é a ordem relativa entre eles, mas eles estão posicionados numa reta, né? Então, nesses 3 valores, a posição da escola, a posição do supermercado e a posição da lojinha. A Luísa, ela precisa visitar esses lugares, né? E ela sempre vai começar da escola. Então, da escola, ela precisa ir no supermercado, ir na lojinha e voltar para a escola. Então, a rota dela sempre vai começar e terminar na escola, mas ela pode primeiro ir no supermercado, ela pode ir primeiro na lojinha, tanto faz. Ela pode, inclusive, voltar para a escola e aí ir para o outro lugar. O que importa é ela tem que visitar todos os lugares e ela tem que começar na escola e terminar na escola. E o problema consiste em qual que é a menor distância total que a Luísa vai percorrer. Tudo bem? Então vejam aqui, por exemplo, né? Primeiro na entrada vem escola, depois supermercado, depois lojinha. Nesta ordem vem na entrada, né? Não que esta seja a ordem dessas localidades na reta. Então, por exemplo, aqui eu tenho escola na posição 10, daí supermercado na posição 5 e lojinha na posição 13. Né? Veja que aqui a escola está bem no meio, né? Entre lojinha e entre supermercado e lojinha. Então, se a escola está bem no meio, não vai fazer diferença, né? Se ela vai primeiro para o supermercado ou se ela vai primeiro para a lojinha. Né? Se ela for primeiro para o supermercado, ela vai percorrer 5 de distância, depois ela vai percorrer 6 de distância para ir para a lojinha, passando pela escola na posição 10, não tem problema, e depois ela percorre mais 3 para voltar para a escola. Né? Então, 5, né? 5 mais 6, 11, mais... Pera. O que eu fiz de errado? Ah, não.
13, aqui é 13, não é 11, né? Então não é mais 6, mas é mais 8, certo? Obrigado, pessoal. Então ela vai percorrer 5 mais 8, né? Mais 3 dá 16, beleza? Eu fiz 5 mais 6, 13, enfim. Aqui, por outro lado, vejam que a escola está na posição 4. O supermercado está lá na posição 25, lojinha, posição 17. De novo, não faz diferença, porque se ela visitar a lojinha primeiro, a lojinha está no caminho para ir para o supermercado, certo? Está no caminho de ida. E se ela visitar primeiro o supermercado, a lojinha está no caminho de volta, certo? Então, em todos os casos, ela vai ter que ir até o supermercado, que está a 21 de distância, e vai ter que ir e voltar. Por isso que dá 42 a resposta, certo? Aqui, por outro lado, a escola está na posição 1000, o supermercado na posição 0, a lojinha na posição 500, então 2000 é a resposta, né? Aqui a lojinha está no meio do caminho até o supermercado, mas ela tem que voltar para trás, beleza? Alguma dúvida sobre o enunciado do problema? Não? Tranquilo? Bom, tem muitos jeitos de resolver esse problema, né? Você pode pensar bastante sobre o problema, fazer um código bem bonito até. Eu vou fazer do jeito mais preguiçoso, né? Um jeito em que eu não vou pensar tanto assim, eu vou entender que eu tenho um computador na minha frente e que esse computador pode avaliar as opções que eu preciso. Vejam que nesse problema você sempre tem duas opções, né? Ou visitar o supermercado primeiro, ou visitar a lojinha primeiro. E é claro que você poderia pensar, se a posição da escola, se a escola está no meio de lojinha, supermercado, não faz diferença a ordem. Se o supermercado está mais longe, ou se a lojinha está mais longe, mas a escola não está entre as duas localidades, tanto faz também, porque a que está mais perto vai estar no meio do caminho, mas são alguns casos, né, que eu poderia ter que analisar, dependendo se a escola está no meio, se a escola está no extremo direito, está no extremo esquerdo, mas assim, convenhamos, são duas opções. Ou eu visito primeiro o supermercado, ou visito primeiro a lojinha, certo? Eu vou simplesmente calcular, fazer a simulação, né, de quanto seria de distância percorrendo as localidades desse jeito e quanto seria de distância percorrendo as localidades do outro jeito e pegar o menor valor. Acho que essa abordagem é a abordagem mais simples, é a abordagem que minimiza o número de casos que eu teria que explorar no programa, né? E a abordagem mais preguiçosa também. Sem ter que pensar muito, eu já tenho um código que funciona. Tudo bem? E essa é uma coisa interessante sobre programação. Quanto menos códigos quanto menos casos você precisa considerar no teu programa, geralmente é melhor, né? Você consegue escrever um código ali mais limpo e com menos chance de errar. Então aqui eu vou pegar um código que eu vou chamar de festa.cpp. Vou fazer aquele cabeçalho conforme a gente conversou. Vou ter esses três valores inteiros, escola, supermercado e lojinha, que vão ser lidos. E aí eu vou ter duas opções para calcular. Opção 1, opção 2. Na opção 1, eu visito primeiro o supermercado. E aí eu vou percorrer S menos E. Mas, na verdade, é o valor absoluto, né, de S menos E, que é a distância. O valor absoluto é ABS. Tudo bem? Depois
Então eu saí da escola, fui pro supermercado, daí do supermercado eu vou para a lojinha, percorrendo módulo de lojinha menos supermercado metros, e por último, da lojinha eu volto para a escola. Tudo bem? Essa aí é a distância total percorrida na primeira opção. Quando eu estou primeiro visitando o supermercado, para depois a lojinha, certo? Na opção 2, eu primeiro visito a lojinha, então considero a diferença entre lojinha e escola, depois a diferença entre supermercado e lojinha, e aí a diferença entre... Pera, me perdi. Eu estou na lojinha, né? Entre a escola e... supermercado, lojinha... Supermercado, obrigado. É que eu fiz na ordem pior aqui, né? Eu devia ter feito E menos S, assim não teria me perdido. S menos L, certo? Eu sei que é valor absoluto, né? Dá na mesma. Mas pelo menos vendo aqui o código, fica certinho. Aqui é a origem e o destino, né? Eu vejo o caminho que eu estou percorrendo. Por isso que eu me bati ali, por isso que eu buguei. E menos L. Não faz diferença o código, mas é que já que eu estou arrumando, vamos deixar bonitinho o código, né? Ah, código bonito pontua mais na ABI? Não. Mas código bonito é mais fácil para você debugar. Código bonito é mais fácil de você... ou melhor, é mais difícil de você errar, né? Então, não pontua mais na ABI, mas eu recomendo fazer um código aí onde você se sinta mais seguro. Assim, eu me sinto mais seguro com o código. Desta forma, né, fazendo o caminho. Preciso, então, imprimir a menor das opções. Posso fazer com if, do tipo, se op1 menor ou igual que op2 printf. op1, se não printf. op2. Mas eu posso fazer de um jeito um pouco mais econômico, usando um negócio do C++, já que eu estou usando o C++, posso colocar min op1, op2. O C++ tem essa função aqui, min, que pega o menor dos dois valores, né, um pouco mais econômico. Tudo bem? Importante no ABI, pessoal, sempre coloquem /n para finalizar as linhas de saída, tá? Não é totalmente obrigatório, quer dizer, para a última linha da saída não é obrigatório, mas você fazer isso sempre ter esse hábito vai evitar, especialmente de programas em que você imprimir várias linhas de saída, que acabe em que as suas linhas fiquem grudadas. Então, finalize todas as linhas que não vai ter erro, né? É recomendado, inclusive, você finalizar todas as linhas com /n, tá bom? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então eu vou testar localmente. Esse é o Festa. Compilei com G++. Quem quiser pode usar o menos -2 também para compilar. É bom, tá? Mas para OBI, pelo menos -WALL, tá? -WALL eu recomendo. Quem quiser usar o menos -2 é até melhor, mas não precisa. Quando você usa o -WALL e o -O2 juntos, você vai receber esses warnings do scanf. Ignore. Ponto. Não vou falar mais sobre isso, né? Mas se você não usar o -O2, esse warning do scanf não vai aparecer, tá? Só falando aí para vocês que se usarem as duas opções combinadas, o warning do scanf ele vai aparecer, mas é apenas esse warning do scanf que você deve ignorar, né? Outros warnings, não. Tá bom? Deixa eu montar uma entrada aqui. São só 3 valores, né? Não vou montar a entrada. Eu vou digitar direto no terminal mesmo. Me perdi, tô aqui. Deixa eu voltar para esse cara. Não. Isto. Ponto /a.out.
10, 5, 13, 16 é a resposta. 4, 25, 17, 42 é a resposta. 1.000, 0, 500, 2.000 é a resposta. Tá bom? Pessoal que está acompanhando aí, né, a oficina hoje e não está cadastrado no clube de programação, eu recomendo que vocês se cadastrem, especialmente porque assim vocês podem também entrar no grupo do Telegram, do clube de programação, e até registrar a presença de vocês na oficina. Né? Você não se compromete a nada, não vai ter que pagar mensalidade, nem nada disso. É só mesmo para a gente poder ter o registro da presença de vocês. Então, vocês podem encontrar o link para se inscrever no Clube de Programação no Instagram, lá no Clube de Programação. Tem o link para se inscrever. E para você poder acessar o nosso grupo do Telegram, você pode mandar mensagem privada no grupo do Instagram que a gente manda para vocês o link do Telegram, tá? Mas quem se inscrever também, eu vou mandar por e-mail também o link do Telegram para vocês entrarem lá. É interessante porque a gente pode discutir problemas no Telegram, pode ajudar vocês. Também é só fazer o formulário de inscrição lá. O mesmo formulário de inscrição que você vai preencher para registrar a presença aqui já vai incluir você automaticamente no clube de programação. Não precisa fazer mais nada, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou submeter o código. Só que no caso, né, claro, se fosse na prova da OBI, eu submeteria o código no ambiente de prova. Aqui a gente não pode submeter o código na página da OBI porque eles não disponibilizam, né, essa prova para a gente poder praticar. Então o que eu fiz aqui, pessoal, eu baixei os casos de teste, o gabarito, né? Então, coloquei ali já num diretório organizado para isso, então um diretório festa, dá um ls aqui para listar o diretório, e eu criei um script meu, um shell script, que eu chamei aqui de judge.sh, porque se eu olhar aqui em gabarito, vou até mostrar para vocês, ó, cd gabarito, entrei no diretório gabarito, e aí tem todas as baterias de casos de teste, são 5 baterias, e cada bateria tem alguns casos de teste, né? A bateria 1 tem 2 casos de teste. Ponto .in é a entrada, ponto .sol é a saída. Aí tem bateria 2, bateria 3, bateria 4, bateria 5. Ó, são vários casos de teste aqui, né? Eu teria que rodar meu programa para cada um desses casos de teste, pegar a saída do meu programa e comparar com a saída do gabarito, né? Que esse processo, que é um processo automático, é feito com todos os códigos submetidos no ambiente de prova lá da OBI. É um robô, né, um script, como o script que eu fiz aqui, que vai fazer esse processo de pegar o teu código, rodar ele para todos os casos de teste e comparar todas as saídas que o seu programa der com as saídas de gabarito. Então eu posso simplesmente chegar aqui, ó, até tem um festa.cpp que eu já tinha feito antes para ensaiar, para vir aqui para a oficina. Eu vou só renomear esse arquivo para backup e vou puxar aqui o que eu fiz agora há pouco, né, nesse diretório live, só para poder rodar. Só para poder rodar localmente com esse meu script. E vocês vão ver, ó, ele passou em todos os casos de teste. Tá? Teve AC, ó. Beleza? Alguma dúvida? Não? Quem quiser depois, Zatesco, pode compartilhar com a gente esse script aí que você fez para eu poder localmente treinar para a OBI? Claro, compartilho. Pede lá no Telegram que eu mando para vocês sem problema. Tá bom? Para rodar é bem simples, né? O nome do script e o nome do arquivo, o nome do código, ele já vai rodar ali certinho. Tudo bem? Beleza. Vamos para o próximo problema que caiu na prova, o problema cafeteria. Esse aqui é bem interessante, pessoal. Tá? Um pouco mais complexo até, o enunciado dele é um pouquinho mais longo, apesar de que a entrada é bastante simples. A entrada consiste em apenas esses 4 valores aqui, A, B, C e D. Tudo bem?
Então a entrada consiste... O projetor é bem ruim, né? Eu vou talvez aumentar aqui o zoom, que fica melhor, porque eu sei que o projetor aqui do laboratório é ruim. Então a entrada consiste apenas nesses valores A, B, C e D, que são valores inteiros, que representam o que eu vou descrever a seguir. Então você vai numa cafeteria e você leva uma xícara, né? Cada cliente pode levar a xícara que ele quiser, com a capacidade que ele quiser. Então clientes diferentes vão chegar na cafeteria com xícaras de tamanhos diferentes, certo? Aí, a máquina de café é uma dessas máquinas de café expresso, né? Cada dose que ela prepara tem um valor exato em ml de café que sai naquela dose, né? Não é possível você pegar meia dose de café. Mas na tua xícara você pode colocar quantas doses você quiser de café. A xícara é tua, você vai pagar por essas doses, tá beleza. Então é óbvio, né, que a quantidade de café dentro da tua xícara ela vai ser um múltiplo desse valor D, né? E aí você vai querer sempre, depois de colocar as doses que você quiser aí de café na sua xícara, você vai completar com leite, certo? E você sempre vai completar a sua xícara. Você não pode deixar a xícara com valor parcial ali, parcialmente cheia, né? Você vai, a cafeteria só vai te atender se você sair de lá com a tua xícara cheia, beleza? Então a quantidade de café na tua xícara é um múltiplo de D e vai completar esse D, vai completar, né, a xícara com leite. Né, a capacidade de leite, a capacidade da tua xícara é esse valor C. E aí tem uma questão que é a seguinte: você tem uma quantidade mínima A de leite que você deseja e uma quantidade máxima de leite que você deseja. Então, dependendo desse intervalo AB, você vai precisar de mais café ou menos café, certo? É super importante que a quantidade de leite caia dentro desse intervalo fechado, né? O valor A pode ser uma opção, o valor B pode ser uma opção. Só que dependendo aí dos valores A, B e C, não vai ter opção. Dependendo dos valores A, B e C e D também, né? Pode ser que ou você vai colocar uma quantidade de doses de café e aí o que necessitaria de leite vai ultrapassar B, que é a quantidade máxima de B que você gostaria. Só que mais uma dose de café pode fazer com que a quantidade de leite seja menor que o mínimo que você gostaria. Então seria uma situação em que você não sairia satisfeito da cafeteria. O problema é para decidir, dados esses valores, se o cliente sairia satisfeito ou não. Se é possível atender todas as restrições, e aí você imprime S, ou se não é possível, e aí você imprime N. Beleza? Então é isso que a gente tem que fazer nesse problema. Vejam que é um problema bastante matemático, né? A gente basicamente tem que pegar esses 4 valores numéricos aí, fazer alguma conta com eles e tentar descobrir se dá para fazer com que a quantidade de leite na caneca esteja dentro do intervalo que o cliente deseja, tá bom? Eu vou pegar aqui, já vou até abrir o código, né, o cafeteria.cpp, mas antes vamos conversar um pouquinho sobre o problema. Vou até pegar. Então, veja, eu sei, né, que a quantidade de doses de café X, eu vou multiplicar X por D, e isso vai encher a xícara, certo? E tudo consiste em saber qual que é essa quantidade X que eu quero. Né? Tudo consiste em saber qual que é a quantidade de doses que eu tenho que colocar dentro da minha xícara. Eu tenho o tamanho da xícara, né? O tamanho da xícara é dado na entrada. Eu tenho o intervalo AB,
né, que é o mínimo de leite que eu quero na xícara e o máximo de leite. E eu já tenho a capacidade da xícara, o tamanho dela. E D é o tamanho da dose de café. Beleza? Então, qual que é a ideia, né? Eu sei que esse x vezes D, eu vou ter que completar de leite. A caneca. Caneca é C. Então, C menos x vezes D é a quantidade de leite que vai na caneca. Hã? Não, de café é x vezes D. C menos x vezes D é o que vai de leite na caneca. Então a questão aqui é, eu quero encontrar o valor de x, tal que A seja menor que isso, e B seja maior ou igual que isso. Tudo bem? A quantidade de leite tem que estar entre A e B. Certo? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui a segunda desigualdade, pegar aqui por B, se eu isolar o x, né, então eu vou ter menos x vezes D. Veja, isso tudo que eu estou fazendo aqui é algo que você poderia fazer no papel também. Né? Você vai lá e esboça, você está pensando o problema, e é sempre importante você pensar o problema no papel, para poder, antes de escrever código, né, que eu estou fazendo aqui com vocês, estou pensando o problema antes de escrever código. Isso aí eu já, como é um problema simples, esses problemas aqui são todos simples hoje, eu estou fazendo direto aqui até no arquivo mesmo, mas é o tipo de coisa que a gente geralmente faria no papel. Né? Então eu tenho menos x vezes b, menor ou igual, b menos c, né? Ou seja, x vezes d maior ou igual c menos b, e eu sei que essa minha quantidade de x, então, ela tem que ser um valor maior ou igual que c menos b dividido por d. Ok? Então, o x é um valor inteiro que tem que ser maior ou igual que isso aqui. Então, com certeza funciona o seguinte, eu posso pegar o primeiro inteiro, x, que satisfaz essa desigualdade, certo? Substituir esse inteiro x aqui e ver se o resultado também vai respeitar A. Ok? O que é o primeiro inteiro x que satisfaz isso aqui? Lado direito da desigualdade é uma divisão, certo? Eu posso só pegar essa divisão arredondando para cima, certo? Pegar o teto dessa divisão. Tudo bem? Teto no C, C++, a gente faz com a função ceil. Ok? Então, é só isso que eu vou fazer. Certo? Fazer essa divisão, arredondar para cima, pegar o valor de x, que é o primeiro inteiro, né, o menor inteiro possível que satisfaz essa desigualdade, substituir aqui, e ver se também a outra desigualdade é satisfeita. Ok? Deixa eu comentar tudo isso, né? Vai ser a lógica do meu código. E vamos fazer o código. É bem importante isso que a gente fez agora, pessoal, e é uma dica que eu dou também para o OBI. Não saia escrevendo código sem antes você ter a solução do problema. Então, esboça ali a solução do problema no papel, pensa o problema, né? Se às vezes, claro, o problema é muito simples, você nem precisa esboçar nada no papel, como a gente fez nos problemas anteriores, né? A gente nem esboçou nada, porque eram realmente problemas muito simples. Mas, pelo menos pense na solução completa antes de escrever código, né? Porque senão esse processo de, eu vou escrevendo código, daí eu vou pensando, daí eu vou escrevendo, daí eu vou pensando, isso geralmente é uma das principais causas de você colocar erro no código, né? Porque você não tem essa visão completa, panorâmica da coisa, tá bom? Então aqui eu tenho os valores, vejam que A, B, C, D são valores pequenos, né? Não preciso me preocupar muito com eles, não. Eu vou então
pegar o meu valor x. Bom, primeiro eu tenho que ler os valores, né? Posso lê-los todos com o mesmo scanf, sem problemas. A gente pode usar scanf para ler múltiplos valores, né? Não sei se vocês já sabiam disso. E aí, vou calcular lá aquele valor x. Fazendo a divisão C menos B por D e arredondando para cima com ceil. O problema, pessoal, é que C, B, D são variáveis do tipo int, são inteiros. Tá? Então, desse jeito aqui, o C vai interpretar esta operação como operação de quociente de divisão inteira, que não é o que eu quero, né? Porque eu quero pegar a divisão com valores não inteiros para poder arredondar para cima. Tudo bem? Então eu precisaria colocar aqui um double, né? Fazer um casting, pelo menos de um dos valores, de um dos operandos da divisão, para ele se tornar um double, para eu poder ter que a divisão seja considerada como uma divisão de double. Para a divisão ser considerada como sendo divisão de double, pelo menos um dos valores tem que ser double. Ok? Ah, por que double e não float? Porque a função ceil recebe um double, não recebe um float. Ela retorna um double também, mas se você pegar o resultado dela e jogar no int, não tem problema, porque é um inteiro, certo? Talvez daria problema se fosse um inteiro muito grande, mas não é o caso, já que os valores aqui são pequenininhos. Ok? E agora eu só vou testar lá, né, se esta desigualdade aqui é satisfeita para poder imprimir o que eu tenho que imprimir. Então, se A é menor ou igual que C menos X vezes D, eu vou imprimir sim. Se não, eu vou imprimir não. Eita. Alguma dúvida, pessoal? Não? Veja que de código mesmo deu muito simples, né? Deu 4 linhas úteis de código aqui. Código bem tranquilão. E garanto que é um problema que muita gente erraria, que muita gente não conseguiria resolver. É claro que a dificuldade é que não estaria na programação, estaria na matemática mesmo. Mas veja que tem uma coisa importante aqui, né? Essa estratégia de pegar o x o menor possível é o que resolve o problema, né? Porque se funciona para um dado valor de x, bom, de novo. Se eu pegar o menor valor possível de x, ele é o cara que seria o mais provável para satisfazer essa desigualdade. Porque aqui eu tenho o x com menos na frente, né? Então, se para um dado valor de x, que é o menor possível, essa desigualdade aqui já é quebrada, aumentar o x vai fazer este valor aqui diminuir ainda mais. Então a desigualdade vai continuar sendo não satisfeita. Tudo bem? Eu vou testar o programa aqui com compilando com G++, não mostrou nenhum warning, nenhum erro, está completamente tranquilo. Vamos executar com os valores do exemplo. 130, 150, 230, sim, é a resposta. 200, 210, 250, 30, não, é a resposta. 120, 120, 295, 35, sim, é a resposta. Vejam que o S e o N tem que ser maiúsculos. Tá? Você vai imprimir S minúsculo? Vai dar errado. Vai imprimir N minúsculo? Vai dar errado. Vai imprimir sim ao invés de S? Vai dar errado. Vai chegar aqui no código e vai imprimir um espaço antes desse S? Pode dar errado. Tá?
Ups. Próximo caso que eu vou testar aqui, 0,10,590, não é a resposta. Beleza? Então, já me sinto suficientemente seguro para submeter. O submeter aqui significa, na verdade, rodar localmente, né? Então, eu já tenho o diretório montado aqui para o cafeteria. Tenho também, claro, o meu código do ensaio, que eu vou renomear para cafeteria.backup. Senão vocês vão achar que eu estou testando com o código do ensaio, né? Daí seria sacanagem. Então, deixa eu copiar ali o código que a gente desenvolveu agora, na live, para cá. Eu vou julgar com o código que a gente fez agora. E deu a 100 em tudo, ó. Filé, hein? Bonitinho. Beleza? Tranquilo? Todo mundo preparado para gabaritar a OBI, então, né? Próximo problema aqui é o problema fila. Tá? Nesse problema aqui, a gente tem vários estudantes numa sala dispostos numa fila. Né? As cadeiras dos estudantes vão desde a cadeira 1 até a cadeira N, e a cadeira N fica de frente para a mesa do professor. Né? E alguns estudantes são mais altos do que outros. E o professor quer fiscalizar aí, né, se ninguém vai colar na prova, por exemplo. Mas é claro que alguns estudantes o professor não vai conseguir enxergar, porque tem estudantes mais altos na frente. Né? Então, a pergunta que se quer fazer aqui nesse problema é quantos alunos o professor Ricardo não consegue enxergar. Então, a entrada é dada da seguinte forma. Primeiro vem N, que é a quantidade de alunos, e depois vem as alturas dos N estudantes na ordem da fila, desde o fundão, que é o cara que está na posição 1, até o cara que está na posição N, logo na frente do professor. Certo? Então aqui, por exemplo, tenho 5 estudantes, e as alturas deles são 200, 180, 190, 140, 160. O professor Ricardo não consegue enxergar esse cara de altura 140 e também não consegue enxergar esse cara de altura 180. Então, ele não consegue enxergar 2 alunos. Beleza? Tranquilo? Aqui, 5 estudantes. Né? Esse cara de altura 190 vai ficar na frente de todo mundo que está para trás. Então, 4 são os estudantes que o professor Ricardo não consegue enxergar. Veja esses 2 estudantes aqui no exemplo 3. Os 2 têm altura 150, então o professor Ricardo não consegue enxergar o estudante de trás, né? Porque ele teria que ser mais alto para conseguir ser visto. Né? Ele está totalmente coberto pelo estudante da frente, portanto, 1 é a resposta. Tranquilo? Como que a gente vai fazer esse problema? É bem simples, né? A gente pode, claro, inicialmente guardar as alturas num vetor, para depois percorrer esse vetor de trás para frente. E é sempre importante que, à medida que a gente vai percorrendo o vetor de trás para frente, a gente memorize qual que é a altura do estudante mais alto encontrado até aquele momento. Né? Porque é essa altura que bloqueia a visão do professor Ricardo lá no final da fila para todos os estudantes que estão para trás. Né? Então, neste primeiro exemplo aqui, comecei em 160. Então, 160 é o valor da altura do estudante mais alto até o momento. 140, opa, não enxerguei. 190, enxerguei, mas agora 190 é a altura do estudante mais alto até o momento encontrado. Aí vem 180, não enxerguei. 200, opa, 200 é a altura do estudante mais alto até o momento encontrado, mas também acabou o vetor. Então, 2 estudantes foram não enxergados. Beleza? É só isso que a gente vai fazer, né? Este é o processo aí para resolver o código. Tenho só que fazer essa varredura no vetor de trás para frente, sempre lembrando qual que é o estudante mais alto encontrado até o momento. Ok?
Vou fazer o código tem que se chamar fila.cpp. Fazer aquele meu template, o cabeçalho padrão, de código em C++. Eu vou ter um número n. Aqui neste problema, o n pode ser bem grandão, né, até 10 na quinta. E os valores das alturas, ó, podem ser números bem grandes também, até 10 a nona aqui. Tá? 10 a nona cabe no int? Cabe no int. Não tem problema. Tá? Então, eu vou ter um vetor com até 10 na quinta posições. 10 na quinta posições para poder guardar toda essa galera. Beleza? Primeira coisa que eu vou ler é o inteiro n. E depois, vou fazer um for para ler as alturas desde o estudante na posição 1 até o estudante na posição n. Se eu quiser, eu posso adaptar aqui, né, e ler desde 0 até a posição n-1. Tanto faz. Mas já que eu aloquei o vetor com um pouquinho a mais do que precisava, posso fazer da posição 1 até a posição n sem problemas. Vou chegar aqui e vou ler a altura do estudante na posição i da fila. Vou ler o valor aí, a posição i do vetor. Beleza? Agora vou fazer um for com i de n até 1 decrescente, certo? Nesse for, o i começa em n e vai descendo até chegar em 1. A gente quer que a condição do for seja enquanto i é maior ou igual que 1. E lembrando que eu preciso ter memorizada a altura do maior estudante até o momento. Né? E o meu n é sempre pelo menos 1, de acordo com a descrição do problema. Então, uma coisa bacana, sei lá, vou ter uma variável aí para guardar a altura do estudante mais alto, vou chamar essa variável de t, e aí t já vai começar com a na posição n. Porque daí no for, eu começo já na posição n-1 e rodo o for enquanto i for maior ou igual que 1. Ah, e se eventualmente n for 1? Não tem problema, esse for nunca vai ser rodado. Né? A condição vai ser quebrada aqui já antes mesmo da primeira iteração. E aí, para cada iteração do for, eu preciso verificar, né, se o cara que está na posição i é menor ou igual que o mais alto que eu encontrei até o momento. Porque se for, ele não está sendo enxergado, então eu preciso contar esse cara. Então eu vou ter uma variável de resposta que começa em 0, que é onde eu vou contar a quantidade de caras que eu não consegui enxergar. Aqui eu vou então incrementar essa variável de resposta. Tudo bem? Se não, quer dizer que o cara que está na posição i, ele vai ser enxergado, só que ele vai passar também a ser o cara mais alto encontrado até o momento. Então eu venho aqui e coloco t recebe a posição i. Beleza? Ao final, é só imprimir o valor da resposta. Tranquilo? Sossegado? Então, podemos compilar. Ah, deixa eu tirar o A2 aqui para não dar erro nenhum. Não dar warning nenhum, na verdade, né? Aqui eu vou querer fazer aquele redirecionamento de entrada. Então eu vou pegar o arquivo lá e vou colocar a entrada do arquivo, que vai ser mais fácil. Então tmp.end
Usando o sinal de menor aí, eu direciono a entrada do arquivo. 2 é a resposta. Próxima entrada é esta aqui. Quatro é a resposta. Próxima entrada é 2, 150, 150, 1 é a resposta. Então, estou bem seguro aí, né, de que está tudo certo, já posso submeter. O que no caso aqui significa ir lá no diretório que eu preparei. Também tenho aqui o meu arquivo do ensaio, que eu vou fazer o backup dele. E vou copiar o arquivo que a gente escreveu agora aqui na live para poder avaliar este código. E passou em todos os casos de teste, tranquilo, sem problemas. Beleza? Tudo. Tem ainda mais um problema, ele é bastante simples. Acho que eu posso estourar um pouquinho o 8h20 aqui já para finalizar a prova do ano passado, assim a gente encerra na aula de hoje a prova do ano passado. E na aula que vem a gente trabalha com problemas mais elaborados um pouco, né? Para deixar vocês bem preparados para a prova da OBI. Eu vou direto aqui para os exemplos, explicar o problema do exemplo, tá? Na entrada você vai receber um valor n e uma lista de n números. E o que você vai ter que fazer é um gráfico. Ups, o HDMI é sensível aqui. Um gráfico de barras, que é na verdade uma matriz n por n, ó, em que para cada número você vai imprimir uma coluna correspondente àquele valor. Então, se o valor é 4, você vai ter que ter naquela coluna as 4 últimas posições sendo iguais a 1 e todas as posições anteriores sendo iguais a 0. E a altura da sua matriz, ela tem que, eu falei matriz quadrada, né? Nada a ver, a matriz pode não ser quadrada. A altura da sua matriz tem que ser a altura do maior valor encontrado na lista. Então, 5 aqui é o maior valor da lista. Vejam que nessa terceira coluna eu vou ter todos os 5 valores iguais a 1. Aqui 2, então os 2 últimos valores iguais a 1, 3, os 3 últimos valores iguais a 1. Ok? Tem vários jeitos, claro, de resolver esse problema. Eu acho que o mais simples, mais imediato vou fazer mesmo uma matriz, né? Por que não? Meu n é no máximo 100, então eu posso alocar mesmo uma matriz 100 por 100. E vou para cada número, 4. Começo lá na última coluna da matriz, preenchendo com uns, certo? E aí vou descendo, né? Vou decrescendo aí as linhas e depois começo a preencher com zeros. Tudo bem? É um jeito bem tranquilo de fazer. Outro jeito, talvez, se você quiser iterar nas linhas crescentemente, não decrescentemente, é você preencher aquela coluna com, sendo aí o número de linhas iguais a n, você preenche com n menos o valor de zeros e depois tudo de uns. Também é possível, né? Enfim, tem várias abordagens aí, né, para resolver esse problema. Eu vou fazer a primeira aí, eu vou seguir, fazer a lógica da primeira abordagem, que é começar da última coluna, mais imediata aí, preenchendo com uns e depois com zeros. E de novo o HDMI está sensível. O que está acontecendo? Espero que não seja ali a conexão do projetor. Parou quieto? Não parou quieto. HDMI é uma coisa complicada.
Tirar essa chave aqui de baixo, se ela está atrapalhando. Ok. Então, vou abrir aqui um código que eu vou chamar de cafeteria. Não é cafeteria nada. Esse é o barras. Barras.cpp tem que ser o nome do código, né? Lembrando o nome do código sempre exatamente igual ao que está sendo pedido na prova. Fazendo o template, como a gente já conversou. E aqui então vou ter meu inteiro n e a minha matriz 100 por 100. O meu 100 vai ser 1, 2, 3, vai. Né? Aí eu vou ler esse scanf %n. Eu já posso deixar toda a matriz já inicializada com zeros para só preencher os uns. Né? Isso pode ser interessante. Se eu quiser fazer desta forma, eu posso usar a função mainSet do C, que inicializa um array, seja ele um vetor, uma matriz, com zero. Né? Eu posso usar essa função mainSet apenas com zero ou com -1, se esse meu vetor for de int. Tá? Porque, na verdade, essa função mainSet ela é feita para inicializar os bytes da matriz. Então, cada int tem 4 bytes. Né? Se eu quiser colocar aqui 7, por exemplo, ele não vai inicializar as posições com 7, mas ele vai inicializar com inteiros que são 7 a cada byte. Então, vai dar um número muito maior que 7. Né? Mas aqui, como é zero mesmo, não tem problema. A sintaxe é mainSet, o nome do array, 0 e size of A. Só se você quiser fazer dessa forma, né? Quiser usar a função mainSet. Aí, eu vou ler aqui os n valores. Eu vou ler com for e desde o valor 1 até o enésimo. Leio o valor x. E agora eu preciso preencher, né, com 1. Lá na coluna I, eu preciso pegar desde a linha n, até, então começa o j em n, enquanto j for maior que n menos x, certo? Vejam que ou equivalentemente, né, j maior ou igual que n menos x mais 1. Por quê? Porque se eu considerar quantos inteiros tem aqui nesse intervalo. Então eu sei que no intervalo inteiro de A até B, eu tenho B menos A mais 1 inteiros, certo? Então aqui, de n menos x mais 1 até n, eu tenho n menos x mais 1, isso dá n menos n mais x menos 1 mais 1, é igual a x, que é exatamente a quantidade de 1 que eu queria. Tudo bem? Então eu vou até maior ou igual que n menos x mais 1 ou maior que n menos x. J menos menos. E aí eu vou lá e coloco em a linha J, coluna I, certo? O valor 1. Beleza?
Um exercício com matrizes. Lembrando, né, que o I aqui ele está iterando sobre as colunas. O iésimo valor ele diz respeito à iésima coluna dessa matriz. E o J são as posições das linhas onde eu vou colocar o valor 1. Tudo bem? Agora eu vou imprimir a matriz, certo? O problema é que desse jeito como eu fiz, eu não sei ainda a partir de qual linha eu tenho que imprimir a matriz. Porque pode ser... e aliás, né? Aqui tem uma coisa bem errada que eu fiz, na verdade. Que eu comecei, a preencher os uns da linha N. Mas não é a linha N. Não é a linha N porque, a princípio, o tamanho da matriz, a quantidade de linhas da matriz, é o maior valor encontrado. Então, isso aqui não vai dar certo. Né? Por exemplo, essa matriz aqui, ela tem a altura 5, não tem a altura 4. Né? Então, não é a partir da última linha. Tem dois jeitos de eu consertar esse código. Eu posso simplesmente, primeiro, ler todos os valores, por exemplo, num vetor, e aí descobrir qual que é o maior. Ou preencher a matriz, não partindo da última linha e decrescendo, mas partindo da primeira mesmo, e só imprimir ela de ponta cabeça. Entendeu? Isso é bem interessante, na verdade. Porque daí eu imprimo ela de ponta cabeça, e aí nessa leitura eu também já descubro qual que é o maior valor encontrado. Então eu acho essa alternativa aqui um pouco mais fácil. Então eu vou fazer for j desde a posição 1 até a posição x, né? São exatamente x caras que vão receber 1, a coluna linha j, coluna i, recebe 1, e eu também já vou memorizar qual que é o maior valor encontrado, que eu vou colocar isso na variável maxx. Maxx começa com 0, e eu vou fazer maxx recebe o máximo, usando aqui o máximo do C++, entre maxx e x. Assim eu atualizo o valor de maxx. Certo? Ao final, é só imprimir a matriz de cabeça para baixo, né? Desde a linha maxx até a linha 1. Tudo bem? Então, for o i começa na linha maxx, vai descendo até a linha 1, j começa em 1 e vai até n crescendo, imprime o valor que está em A e J. Beleza? É importante colocar um espaço antes dos elementos da matriz, né? Eu preciso separar esses caras, mas eu vou colocar esse espaço apenas do segundo elemento da linha para frente, né? Então, o jeito de fazer isso, fazer if j maior que 1, imprime o espaço. E ao final de cada linha, eu também preciso imprimir o barra n. Imprimir uma linha da matriz, imprime o barra n. Assim é o formato a saída. Tudo bem? Tranquilo? Acho que foi. Né? Então já mostrei aí o código, inclusive a pegadinha, né, que todo mundo poderia cair de querer considerar n como sendo o número de linhas, mas não é. Né? Então posso ir lá e compilar. Esse é o barras. Opa, ele encontrou um erro, faltou um ponto e vírgula na linha 14. Nenhum fim do mundo esquecer de um ponto e vírgula porque o compilador avisa, né? Então não tem nenhum problema.
Nenhum erro, nenhum warning. Vou colocar uma entrada aqui. Vou digitar no terminal, vai. 4, 4, 2, 5, 3. Ele fez aqui o gráfico bonitinho, ó. 4, 2, 5, 3. Né? Próxima entrada é aquela ali. 5, 1, 2, 1, 2, 1. Também ficou bonitinho. E por último, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também ficou bonitinho. Parece que está certo. Vou submeter, o que no meu caso aqui significa que eu vou rodar localmente. .judge, /.cpp. E tudo passou, tudo bonitinho. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Espero você e todo mundo que está assistindo a gravação na semana que vem, onde a gente vai fazer problemas mais elaborados, mais complexos aí, para deixar vocês bem preparados para a OBI. E boa sorte na prova. Valeu!